Amigos, eu quero aproveitar esse momento e falar um pouquinho para você sobre o trabalho do ancião. Na realidade, os desafios do ancião no século XXI. Quando eu falar ancião, entenda diretor, entenda diretora de grupo, aquele que é o co-pastor e que está na liderança, na administração da igreja. E eu quero convidar você, sem delongas, para abrir a Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 4, do verso 6 em diante. Eu vou compartilhar a tela aqui também e eu quero que você acompanhe com a gente. 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 6 em diante. Vamos ver o que diz aí a palavra do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6 em diante. A Bíblia diz assim: Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos quanto amam a sua vinda. Esse é um texto muito conhecido da palavra de Deus, porém esse texto aqui traz para mim e para você algumas lições que são muito relevantes. Quando você observa Paulo falando assim, olha, combati o bom combate, você já tem em mente que o apóstolo Paulo teve diversos enfrentamentos, diversas dificuldades, combates espirituais que ele teve que enfrentar. E eu quero dizer para você que esses desafios que o apóstolo Paulo enfrentou em seu ministério foram desafios externos e também desafios internos. Externos porque os fariseus estavam agora perseguindo aquele que antes fora perseguidor. Externos porque ele teve que lidar com gentios, teve que lidar com problemas relacionados a gregos e outras pessoas que ainda não eram cristãs, mas também internos, porque dentro da própria igreja havia situações complexas que Paulo teve que administrar, havia situações que Paulo teve que valer-se de disciplina, haviam situações em que o apóstolo Paulo teve que ser de fato ali aquele que deu rumo à direção e acabou funcionando como uma espécie de legislador. Mas deixe-me dizer para você que os desafios que o apóstolo Paulo enfrentou lá atrás, eles hoje também poderiam ser representados de diferentes formas. Os desafios acompanham a liderança. Não existe uma liderança sólida, uma liderança que pode crescer de forma eficiente sem desafios. Uma vez líder, esteja disposto a enfrentar desafios. E no século XXI, a pergunta é: quais são os desafios para o ancião do século XXI? Para aquele que está liderando a igreja nesses dias? Bom, amigos, eu diria para vocês que existem pelo menos 5 grandes desafios que eu quero aqui discorrer com vocês. O primeiro grande desafio que o ancião enfrenta hoje no século XXI é o desafio do secularismo. Alguém poderia dizer assim: pastor, o que é o secularismo? Existem muitas definições, mas uma definição que gostei muito, dada por esse indivíduo aí chamado Leandro Tiarello, e ele disse o seguinte: a construção, o secularismo é a construção de uma sociedade sem Deus, desvinculada de valores religiosos. Você entendeu bem isso? Isso é o secularismo, uma sociedade que está sendo construída sem Deus e sem valores religiosos. Esse é um dos maiores desafios para a liderança do século XXI. Os ateus no mundo hoje têm crescido. Para você ter uma ideia, 11% da população no mundo hoje se diz ateu ou ateia, né, no caso. São 749,2 milhões de pessoas. Sem contar que a Europa, que foi o berço do protestantismo, está deixando de ser cristã hoje. Para você ter uma ideia, o país mais ateu do mundo é esse aí, a Suécia. 85% da população não tem nenhuma crença ou não acredita em Deus. Esse é o país mais ateu, percentualmente falando, no mundo inteiro.
A Alemanha, que foi aí, digamos, um dos berços do protestantismo, a Alemanha, quase a metade da população, 49%, se considera ateia. Como se isso não bastasse, comece a pensar comigo no que está acontecendo. A igreja está perdendo o seu lugar. Isto é uma reportagem que saiu recentemente falando sobre as igrejas na Holanda. E por desuso, as igrejas na Holanda estão virando cafés, museus e até bares. Esta foto, essa imagem que você está vendo, é de uma igreja que foi transformada em um grande bar e restaurante. E as pessoas estão ali se encontrando, comendo, bebendo, mas o lugar que havia sido dedicado a Deus, consagrado a Deus, não existe mais. Amigos, a coisa é tão alarmante que a média de igrejas fechadas em 2018 foi surpreendente ali na Holanda. Cerca de uma igreja por semana foi fechada em 2018. E no Brasil, o que é que nós poderíamos falar a respeito do Brasil? Segundo a pesquisa do Datafolha, e é uma pesquisa recente, no dia 13 de janeiro de 2020, ou seja, ano passado, 50% dos brasileiros são católicos, 31% evangélicos e 10% falam que não têm religião. Declaram-se sem ser religiosos, sem religião. Mas por que esse dado ele é importante, pastor? Porque os sem religião, no último censo do IBGE, em 2010, eles eram 8%. E agora os sem religião já são 10%. Isso significa dizer aí um crescimento de pelo menos 2% em 10 anos. Isso representa muita coisa para uma população de sem religião que está crescendo cada vez mais. Se os sem religião fosse de fato, se nós colocássemos como um grupo religioso, nós diríamos que eles seriam a terceira religião mais forte no Brasil. Então nós teríamos aí os católicos, nós teríamos grupos religiosos católicos, evangélicos e teríamos então os sem religião. Diante desse quadro, o que é preciso fazer? Nós precisamos dar relevância à igreja. A igreja precisa ser um lugar relevante. Mas de que forma um lugar relevante? A igreja precisa ser sensível às necessidades da comunidade onde ela está inserida. E a igreja precisa estar disponível para ministrar as necessidades da comunidade, mas junto com a comunidade. A igreja não pode ser apenas um prédio que se abre uma vez, 2 ou 3 na semana. A igreja precisa ser um prédio funcional em que, junto com a comunidade, a igreja então trabalha para atender as necessidades e se tornar então relevante. O prédio da igreja precisa ser mais útil, cursos precisam ser oferecidos, capacitações para as famílias precisam ser dadas, orientações, atendimentos e uma série de outras coisas mais. Primeiro desafio, então, é o desafio da secularização para a liderança, o ancianato do século XXI. Mas qual é o segundo grande desafio? A indiferença espiritual dos fiéis. E agora eu falo de uma ameaça interna. Por que uma ameaça interna? A igreja adventista, através da Associação Geral, fez uma pesquisa mundial de 2011 a 2013. E essa pesquisa foi apresentada com resultados surpreendentes. E veja o que essa pesquisa mundial acabou apresentando, por exemplo, quanto à leitura da Bíblia entre os adventistas. Veja o que se descobriu. Entre os adventistas no mundo, apenas 42% leem a Bíblia pelo menos uma vez por dia. Os demais ou nunca leem, ou leem menos de uma vez por semana, ou leem mais de uma vez por semana, mas não leem a Bíblia todos os dias. Ou seja, 58% dos adventistas do mundo declararam que não leem a Bíblia diariamente. Como se isso não bastasse, essa pesquisa também ela demonstrou algo sobre o culto familiar. E vejam, por exemplo, qual foi a indicação a respeito do culto familiar. Apenas 36% dos adventistas do mundo realizam o culto familiar todos os dias. Amigos, eu faço uma pergunta para vocês. Como podemos ser uma igreja forte não lendo a Bíblia, não fazendo o culto familiar, não abrindo a palavra de Deus todos os dias?
Claro que esse é um grande desafio, porque a igreja que não lê a Bíblia todos os dias é uma igreja com raízes que não são profundas e podem ser levados, os membros podem ser levados por todo o ventre de doutrina, entusiasmo ou até mesmo modismo. Qual deve ser a atitude diante desse desafio? Priorizar a palavra de Deus. Esse é o grande solucionador. Como assim priorizar a palavra de Deus? Nós precisamos de púlpitos que sejam menos existenciais e mais cristocêntricos. Púlpitos que deixem de acalentar e massagear tanto o ego dos nossos irmãos e apresentem mais a palavra de Deus, tendo Cristo como centro. O que mais precisamos para levar o nosso povo de volta à Bíblia? Precisamos educar mais e promover menos. Às vezes, meus queridos amigos, eu fico olhando para a igreja e a igreja parece mais um show de promoções do que, de fato, um lugar para educar os membros, para que eles cresçam nos estágios espirituais e se transformem, deixem de ser crianças espirituais tomando leite e passem a ser adultos espirituais comendo alimento sólido. Se isso não acontecer, nós teremos problema de indiferença espiritual crescendo no nosso meio. Primeiro problema, secularização. Segundo problema, indiferença espiritual. E qual seria o terceiro problema que nós poderíamos colocar aqui agora? O terceiro problema é a comunicação com as novas gerações. Esse é o terceiro desafio para o ancião e a liderança do século 21. Amigos, deixa eu dizer para vocês que nós temos diante de nós aí pelo menos 3 gerações que nós podemos considerar como novas gerações. A primeira geração é a geração Y, ou geração de millennials. São aqueles que nasceram em 1980 em diante. A segunda geração é a geração chamada Z. São os que nasceram de 1995 para frente. E a geração Alfa são os mais recentes, são os que nasceram de 2010 para cá. Essas gerações, elas têm algumas compreensões diversificadas. Essas gerações têm o seu linguajar também diversificado. Essas gerações são mais exigentes. Sua mentalidade é uma mentalidade mais proativa. Eles pensam rápido, eles não precisam que tenhamos falas delongadas com eles, precisamos ser transparentes e objetivos com essa geração. Essa geração, ela está voltada para grandes questionamentos, são muito questionadores. E não é qualquer tipo de explicação que os satisfaz. E não apenas isso. Essas gerações também, elas estão muito mais preocupadas com a questão orgânica do que com a questão institucional. Como é que nós nos preocupamos? Eles querem saber se nós nos importamos de fato com eles. O que fazer para nos comunicarmos melhor com as novas gerações? Eu diria para vocês que existem algumas coisas importantes. A primeira, precisamos parar para ouvi-los. Você é ancião, diretor, diretora de igreja, experimente fazer o exercício de reunir os seus adolescentes e jovens e pergunte para eles o que eles estão achando da igreja. Claro, nós não vamos abrir, nós não vamos modernizar e mundanizar. Mas deixa eu dizer para você que é preciso modernizar sem mundanizar. E a gente precisa parar para ouvi-los. O que eles estão achando da igreja, dos cultos, dos programas, das dinâmicas, do tratamento? Nós vamos nos surpreender se pararmos para ouvi-los. Em segundo lugar, precisamos ser coerentes com o nosso discurso. Eles estão atentos e antenados. Se nós falamos uma coisa, mas vivemos uma outra, praticamos uma outra, eles não acreditarão na nossa liderança. Em terceiro lugar, precisamos ajudá-los a descobrir os seus dons espirituais. Porque quando as pessoas entendem quais são os seus dons, elas se sentem mais úteis e elas entendem qual é o seu papel no corpo de Cristo. E em quarto e último lugar, precisamos oferecer oportunidade de crescimento. Alguns são anciãos, diretores ou diretoras por anos a fio, mas não estão preparando outras pessoas para assumirem os seus lugares. E isso, queridos, quando não damos falta, quando não damos oportunidade, eles sentem isso e vão buscar oportunidades em outros lugares. Esse é o terceiro desafio. Lembre-se, estamos falando dos desafios do século 21 para o ancião, para a liderança do século 21. Mas há um quarto desafio. Já falamos de secularização,
Já falamos também, queridos amigos, de indiferença espiritual, de comunicação com as novas gerações, mas há o quarto desafio. Qual é o quarto desafio? É o desafio do pastoreio. Como assim o desafio do pastoreio? Quando eu olho, por exemplo, para a União Nordeste Brasileira, nós chegamos às seguintes conclusões. Vejam os dados. Nós temos hoje um pastor na União Nordeste Brasileira para cada 859 membros. Nós temos um pastor para mais ou menos 10 igrejas na União Nordeste Brasileira. E aí eu pergunto para você, como um pastor poderá pastorear bem a sua igreja se ele tiver que cuidar de 859 sozinho, se ele tiver que cuidar de 10 igrejas sozinho? É preciso entender que o pastoreio, ele não acontece quando nós fazemos isso de forma coletiva. Não dá para pastorear em massa, gente. O pastoreio precisa ocorrer com poucos e precisa acontecer de forma personalizada e continuada. É por isso que, para solucionar esse desafio ou para fazer frente a esse desafio, nós precisamos investir em uma rede de pequenos grupos que fortaleça o pastoreio. Precisamos ter uma rede de pequenos grupos cada vez mais sólida e forte, com gente cuidando de gente, e gente desenvolvendo gente, e mobilizando gente para cumprir a missão. Em outras palavras, quando há uma rede de pastoreio, o pastor descentraliza a sua liderança e dessa forma mais pessoas são cuidadas, o rebanho é nutrido, a mobilização aumenta e o reino de Deus cresce dessa forma. Este é o quarto desafio, o desafio do pastoreio. As pessoas não querem ser mais um número em meio à massa, mais um número em meio à multidão. Elas querem ser tratadas de forma individual. E não dá para fazer isso sem pequenas comunidades, sem pequenos grupos. E essa é mais uma razão para a gente avançar com a nossa rede de pequenos grupos, a nossa rede de pastoreio. Mas há uma quinta e última razão, e com ela eu quero concluir. O último desafio para a liderança do século XXI é o desafio da multiplicação. Como assim, pastor, o desafio da multiplicação? Deixa eu dizer para você que muitas de nossas igrejas elas estão contentes com a estagnação e outras estão contentes apenas com a adição. E o reino de Deus, na matemática do reino, a matemática do reino não é da economia da adição, mas ela está dentro da economia da multiplicação. E deixa eu mostrar isso para você. Este é um gráfico, amigos, que mostra 5 níveis de desenvolvimento da igreja. Observem que nós temos o primeiro nível, que é o do declínio, o segundo nível, que é o da estagnação, o terceiro nível, que é o do crescimento, o quarto nível, que é o da reprodução, e o quinto nível, que é o da multiplicação. As igrejas estão distribuídas nesses 5 níveis. O declínio são aquelas igrejas que estão perdendo membros cada vez mais e elas estão diminuindo de número. E é uma questão de tempo para que as suas portas sejam fechadas. Pastor, nós temos igrejas que fecham aqui na União Nordeste? Sim, o número é bem pequeno, mas nós temos a cada ano algumas igrejas que acabam fechando as suas portas. O segundo nível é o nível da estagnação. São igrejas que nem diminuem de tamanho, nem crescem, mas estão no campo da acomodação. E elas estão bem satisfeitas com isso. E isso é ruim, sabe por quê? Porque a acomodação, ela é inimiga da transformação e do crescimento. Se nós queremos crescer e passar ou experimentar transformação, processos transformadores, precisamos nos deixar, precisamos permitir ou ser tomados por uma santa incomodação. O terceiro nível, qual é o terceiro nível? É o nível do crescimento. Esse é um nível já melhorzinho, mas apenas 16% das igrejas estão no nível do crescimento. Estão crescendo, um aqui, outro ali. O seu número de membros não está diminuindo, mas eles crescem pouco. O quarto nível é o nível da reprodução. Aqui já temos um nível melhor. É a igreja que ela já está se reproduzindo. Ela consegue produzir uma nova igreja, ela consegue dar à luz a uma nova igreja, ela consegue gerar uma nova comunidade. Mas o quinto e último nível é o melhor nível. Esse é o nível da multiplicação. É o nível de igrejas que reproduzem igrejas
que continuarão multiplicando-se em novas igrejas. É um movimento de multiplicação, sabe? Apenas 4% das igrejas, no geral, essas são as estatísticas mundiais, apenas 4% das igrejas, em geral, estão no nível 4 ou no nível 5. E se você tivesse que fazer uma análise agora da sua igreja, onde a sua igreja estaria? Em que nível a sua igreja estaria? Mas eu posso te dizer uma coisa. Eu sei que tanto eu como você gostaríamos de afirmar, pastor, eu gostaria que a minha igreja estivesse no nível 4 ou no nível 5. Eu quero que a minha igreja esteja nesse nível. Ou alguns até poderiam dizer, pastor, eu tenho a minha igreja nesse nível. Isso é fantástico. Mas como chegar ao nível 4 ou ao nível 5? Então deixa eu dizer uma coisa simples para você. Para chegar no nível 4 ou 5, que é o da reprodução ou multiplicação, é preciso parar de ser o herói e tornar-se um formador de heróis. Como é que é assim, pastor, o herói? O herói é aquele que realiza todos os feitos. O herói é aquele que faz tudo. Tudo se concentra nele. Existe um problema, o herói é aquele que vai resolver. O herói é aquele que, de alguma forma, pega tudo em suas mãos e resolve tudo. Mas a igreja se torna muito dependente do herói. O que a igreja precisa não é de heróis, meros heróis. O que a igreja precisa é de formadores de heróis, que continuem formando heróis. Ou seja, trocando em miúdos, a igreja precisa de líderes que sejam discipuladores. Líderes que formem outros líderes. Líderes que formem uma rede, uma cultura de multiplicação de líderes. Quando isso acontece, meu querido amigo, nós começamos então a entrar no nível 4 e no nível 5. Em outras palavras, é o seguinte: precisamos ser dispensáveis para que o reino de Deus cresça. Lembre-se, Jesus foi um formador de heróis. Formadores de heróis são discipuladores como Jesus. Tem uma mentalidade multiplicadora, como Cristo teve quando chegou para os seus discípulos e disse aquilo que está registrado por Lucas lá em Atos 1, verso 8. Vocês receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês e vocês serão minhas testemunhas. Vejam a visão de multiplicação, o pensamento multiplicador. Jerusalém, Judeia, Samaria e até mesmo lugares mais distantes da terra. É dessa forma que nós podemos verdadeiramente fazer frente ao desafio, querido amigo, da multiplicação. Deus espera que eu e você sejamos os líderes que têm respostas para os desafios do século 21. E por isso, Ele nos dá o seu Espírito Santo. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe os líderes, anciãos, diretores e diretoras da Missão Nordeste, para que vocês sejam esses líderes que respondem a esses desafios debaixo do poder, revestidos do poder do Espírito Santo. Que Deus abençoe você e que a graça de Deus superabunde em seu coração. Um grande abraço. Bênçãos a todos vocês. Obrigado, pastor Everon Donato, nosso secretário da União Nordeste, pelo belo seminário, pelas palavras inspiradoras aos nossos anciãos. Temos certeza de que teremos muitos anciãos que se tornarão formadores de heróis e igrejas que se multiplicam através da rede de pequenos grupos. Obrigado, pastor Everon. Deus abençoe poderosamente o senhor e família. Tchau, tchau.